Olá, pessoal amigo do nosso canal Servir e Amar. Juntos, aqui através da telinha, para mais um estudo do nosso livro Boa Nova. E como eu prometi para vocês, nós vamos fazer em 4 partes. Então, hoje nós vamos falar da parte 2. Nós vamos falar um pouco de Maria, na sua concepção, e da sua infância, enfim. Vamos conversando, né, pessoal? Mas antes da nossa conversa, vamos, como sempre, pedir a esses amigos que nos acompanham, que divulguem o canal Servir e Amar, para que mais pessoas possam acessar a esses nossos estudos, ok? E antes, aos nossos agradecimentos, como sempre. Então, vamos procurando serenar os nossos corações, elevarmos nossos pensamentos a Deus, Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, e agradecermos pelo dom da vida, pela alegria que é viver. Agradecermos por toda espiritualidade amiga que nos ampara. Agradecermos por nossa família, nossos lares, pelo planeta, esse lar que acolhe a todos nós, e muito especialmente a nossa Mãe Santíssima, e lhe rogar que nos envolva com o seu manto de luz, que leve os nossos corações até seu Filho amado, nosso querido Mestre Jesus, para rogarmos que multiplique a nossa capacidade, a nossa compreensão e a prática dos teus ensinos. Mestre amado, queremos trilhar o teu caminho. Queremos, Mestre, seguir os teus passos e termos os nossos corações preenchidos pelo seu amor. Mestre Jesus, seja conosco, esteja conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pois bem, caríssimos, nós vamos para a segunda parte, nosso livro Boa Nova, a nossa lição 30, Maria, que é a mãe do nosso querido Mestre Jesus. Então, para nós iniciarmos hoje, eu trouxe para nós um outro livro, além daqueles que eu falei da primeira parte, da parte 1. Esse aqui, ó. Vocês conhecem esse livro? É da Taylor Caldwell, Médico de Homens e de Almas. Ela conta a história para nós de Lucano, São Lucas. São Lucas, ele escreveu o evangelho dele, os seus ensinos, porque ele não conviveu com Jesus. Mas, quando menino, ele teve uma vivência. E essa vivência que ele teve foi avistar a luz, a estrela que guiou os reis magos. Ele teve essa mesma visão lá do outro lado onde ele estava. Ele era menino e ele tinha um professor, que eu não sei pronunciar o nome dele na língua correta. Então, é Keptat, pelo que está escrito. Eu não sei a pronúncia, tá, gente? E quando ele narra esse professor, essa vivência que ele teve, aquilo que ele viu, aquela estrela gigante seguindo ao céu, o professor que já o via com olhos diferenciados, por ser aquele menino inteligente e ter as condições, as qualidades que ele tinha, o professor o leva a um local escondido dos pais, né? O leva a um local onde
existia um culto de homens que eram extremamente estudiosos, iniciados, né, os grandes iniciados, em estudos filosóficos, espiritualistas, enfim. E quando ele entra, primeiramente o professor entra para avisar que estaria levando o menino. E quando ele entra em um recinto, ele repara que existia um símbolo enorme vindo do teto, o símbolo da cruz. E Jesus tinha acabado de nascer. Mas os iniciados já sabiam de toda a trajetória de Jesus. E Lucas foi preparado por esse professor na parte espiritual. E Lucas se torna um médico. Que eu não vou contar a história dele, que é belíssima, narrada nesse livro de quase 700 páginas, que também é um dos meus preferidos. Nossa, gente, se eu for falar para vocês dos meus livros preferidos, nós vamos ficar aqui até amanhã falando deles. Mas são livros belíssimos, com conteúdos fantásticos. Esse aqui, O Médico de Homens e de Almas, ele vale a pena ser lido, estudado. É lindo, a história de Lucas é linda. Então, né? Lucas, ele já desde menino sabia disso, e ele se torna médico porque ele queria brigar com o Criador, porque Deus havia tirado uma pessoa muito querida, que era a esperança da sua felicidade, ó, da mesma forma que Paulo, né? E ele queria brigar com Deus, essa é a realidade, para que ele pudesse continuar a vida das pessoas que estivessem com problemas de saúde. E ele realmente faz muita coisa boa, ele até ressuscita, entre aspas, numa de suas trajetórias, uma jovem que tinha acabado de se casar e que morreu. E ele vê o féretro, né, o acompanhamento, e o esposo jovem chorando desesperado, e a família, e ele vai até lá para saber o que estava acontecendo, e era o cortejo para o sepultamento daquela jovem, e ele disse, não, ela não morreu. E, logicamente, que ela estava em estado de catalepsia, né, um estado onde os equipamentos e os médicos da época não conseguiam detectar ainda a vida, mas o instinto, né? Os protetores, os amigos espirituais que ele trazia consigo, o intuem para que ele desperte aquela moça e ele a desperta. Mas não é por isso que eu estou falando aqui desse livro. Eu estou falando porque aqui no final desse livro, ele encontra com Maria. Ele queria muito ter conhecido Jesus, mas não foi possível, né? Jesus já havia partido para os orbes mais elevados. Mas Paulo diz a ele, olha, eu gostaria muito de escrever a história de Jesus, mas eu não tenho mais tempo. Então você vai procurar Maria, mãe de Jesus, e vai pedir a ela que te conte como foi essa trajetória de Jesus para que você possa escrever. E Lucas vai até Maria, né? Lucas vai até Maria e obtém dela os relatos do seu evangelho. Por isso que o evangelho de Lucas é tido como o evangelho da Mãe Santíssima. É o evangelho mais amoroso dos 4 evangelhos canônicos, né? E eu trouxe aqui a fala de Lucas descrevendo Maria. Por isso que eu trouxe esse livro, né? Ele faz a descrição física de Maria. Essa descrição está na página 664, que já é o final deste livro. Então, ele estava procurando Maria pelas indicações que Paulo havia dado, lembrando que não existiam
ruas com nomes, eram vilarejos, ela estava em Éfeso, né? E Lucas, a cavalo, sai em busca de Maria, perguntando aqui, ali e acolá. Até que ele chega a uma casa simples, toda pintada de branco, com flores, com um banco e uma mesa, e ele chama. E ninguém vem atender, então ele vai entrando. Aí ele depara com um pequenino poço e ele torna a chamar. Ele descreve que vê algumas panelas de ferro, uma chaminé, e alguém surge do fundo. E ele ouve o barulho de vestes femininas. Aí ele diz assim: estou procurando Maria, a mãe de Jesus, Senhora. Fiz uma longa viagem para falar com ela. Sem responder, ela subiu os degraus e Lucano viu, pelo reflexo de luz, que era jovem e flexível, vestida com um tecido barato, azul escuro, usando um véu branco. Enquanto ia subindo os degraus, o rosto levantou-se para o médico. E ele percebeu que a mulher era extremamente bela, de faces lisas e pálidas, adelgaçando-se no queixo, onde havia uma covinha. Tinha o nariz delicado, os lábios de um rosa suave e os olhos azuis mais encantadores que o médico já vira. Um caracol de cabelo dourado escapava do seu véu. Seu corpo e sua esbeltez eram de uma jovenzinha, e os seus pés descalços, muito brancos. Então, em pé diante dele, cheia de simples dignidade, ela disse: sou eu. Lucano estava estupefato, segundo tudo quanto ouvira. Maria devia ter agora 48 anos, e já era idosa para nós, né? Que vou dizer eu, com quase 70. E ainda assim mostrava o aspecto da juventude de uma jovem princesa, gentilmente nobre, infinitamente suave. Não havia rugas marcando-lhe o rosto, e ela sorria indagadora para Lucano, mostrando dentes pequenos que pareciam pérolas perfeitas. Contudo, olhando-a, ele percebeu que ela sofria uma sutil modificação. Tornava-se mais velha, enchia-se de desgosto e tristeza, curvava-se um pouco. Então, de novo, estava misteriosamente jovem e ereta, calma como uma estátua, com a fronte lisa e branca, perdão. Lucano, sem saber por quê, começou a tremer. Estava dominado pela reverência e pelo amor. Desejava ajoelhar-se diante dela, beijar-lhe as mãos que o trabalho gastara. Entretanto, Maria fixava nele um olhar sem curiosidade, e os seus olhos azuis pareciam transpassar-lhe a alma. Gente, isso aqui, esse livro, Médico de Homens e de Almas, ele é fruto de uma pesquisa de mais 40 anos, onde a autora pesquisou a fundo a vida de Lucas. Ele não é um livro religioso. Ele é um livro histórico. E eu trouxe para nós por causa dessa narrativa, né, belíssima, da descrição da figura de Maria. Então, nós vamos começar, né, depois dessa narrativa de Lucas,
nós vamos falar um pouco da vinda de Maria. Nos evangelhos apócrifos e alguns historiadores e alguns relatos espiritualistas nos dizem que Maria veio de Sírios, a estrela mais brilhante que nós conseguimos ver a olho nu. Então, quem foi aluno, né, que estudou comigo nas casas espíritas, sabem que eu sempre brincava, que eu dizia que eu vim de Sírios, porque é de Sírios que vem Maria de Nazaré. Sírios, que deriva do latim, né, e do grego, cujo a tradução para nós seria brilhante. Então, Sírios quer dizer brilhante. Sírios está localizada na constelação do Cão Maior. E essa estrela, ela está aproximadamente 8 milhões e meio de anos-luz aqui da Terra, né? E essa estrela, ela é vista de qualquer ponto da Terra. E ela é a estrela que está mais próxima do planeta. Então, isso aqui são dados somente científicos, né? Vocês podem pesquisar lá no YouTube, no Google, né? Na Wikipédia, que fala bastante também de Sírios. Então, para a gente ter, assim, somente uma noção, né? Que Maria, quando vem para cá, ela não reencarna aqui, ela encarna. É a primeira vez que ela vem aqui para a Terra, da mesma forma que Jesus. Então, a gente tem também alguns relatos, alguns historiadores, alguns escritores espiritualistas que nos falam que Jesus, ele se reúne com, inclusive no A Caminho da Luz, com vários espíritos quando foram na formação do planeta, né? Que ele teve duas reuniões com essa pleiade de espíritos superiores, né? A primeira foi para organizar como seria o planeta e a segunda a sua vinda. E dizem que Maria, desde o princípio, estava com ele nessas reuniões, né? Que estava juntamente com Jesus, já na programação planetária. Maria é um espírito puro. Essa é a pureza de Maria, né? Um espírito superior, um espírito puro, um daqueles espíritos, da mesma forma que Jesus, que compreenderam desde a sua criação as leis divinas e foram seguindo essas leis divinas de uma forma a não retroceder, a cumprir as leis divinas em sua íntegra. Portanto, a evolução foi uma evolução rápida, porque entenderam, compreenderam as leis divinas. Não só Jesus, uma pleiade de espíritos, a partir da sua criação, compreenderam essas leis divinas e não mais saíram das leis. Diferente de nós que estamos aqui num plano de prova e expiação. Continuamos aqui. Graças a Deus, porque tem planos primitivos, né? Graças a Deus estamos na prova e expiação, porque tem planos ainda primitivos. Então, vamos lá falar, né? Da vinda de Maria. Então, vamos falar dos seus pais. Chico, no seu livro Maria, Mãe de Jesus, ele diz que não existem relatos da família de Maria, mas nós sabemos que sim, existem relatos sim. No último dia 26 de julho, acho que foi 26, né, de julho, nós comemoramos o Dia dos Avós, em homenagem a Joaquim e Ana, avós de Jesus. Então, foi a Igreja Católica Romana, para homenagear São Joaquim e Santa Ana, criaram o Dia dos Avós, que são os avós de Jesus.
Então, conta João Nunes que tanto Joaquim como Ana queriam muito ter filhos, mas eles ainda não haviam tido, e Ana já era tida como idosa. Vejam só, se Maria, mãe de Jesus, Lucas, perdão, depois da passagem de Jesus, ela tinha aproximadamente 48 anos, já era tida como idosa. Então, Ana, a voz de Jesus, Santa Ana, ela devia ter uns 20 e poucos anos. É que as meninas se casavam com 13, 14 e já começavam a sua prole, né? Então, devia ter por volta de 20 e poucos anos, né? Mas já era tida como idosa. Então, Joaquim, muito desgostoso e queria muito ter filhos. E Joaquim, ele tinha muitas posses. Ele criava ovelhas, que lá na época de Jesus, né, era uma das criações que eles tinham, eram as ovelhas, porque eles precisavam da carne, da gordura, da lã. Então, ele tinha uma fazenda de criação e tinha vários empregados, né? E durante um tempo, ele pensando, cismando, e ele queria muito conversar com Deus, aí ele disse para Ana, olha, eu vou me retirar para as montanhas. Foi com um pequeno rebanho para levá-las, pastorar e para ele poder refletir sobre a vida, dialogar com Deus, pedir, implorar para que ele tivesse um filho. E num sonho que ele teve, um anjo lhe aparece e diz que ele, sim, iria ser pai. E ele iria ser pai de um espírito altamente evoluído, de grande pureza, que seria e traria o Messias, né? E que traria o Messias para nós. Nos relatos de Isaías, ele relata toda a trajetória, né? Do Messias, como seria a vinda do Messias, que eu era até para ter pego, mas aí ia demorar muito aqui, iam passar dos 4 apresentações. Mas fica para uma outra oportunidade, que é muito interessante. Essas explicações de Isaías com relação à vinda do Messias esperado pelo povo judeu, né? Então, uma das questões era que ele viesse da casa de Davi. Por isso que depois Maria, né, ela é entregue a José, que era da casa de Davi. Mas deixa isso para mais para frente, vamos falar mais para frente. Então, vamos falar de Joaquim. E nessa conversa com o anjo, ele fica assim em estado de êxtase, e quando ele volta, assim, ele diz assim: eu vou dar todo o meu rebanho. Se realmente Ana conceber, vou ficar somente com o necessário para a nossa subsistência. Vou doar aos pobres todo o meu rebanho. E era um grande rebanho e ele era muito poderoso, tinha muitas posses materiais. Aí, depois desse sonho, ele volta, e quando ele volta, Ana já havia concebido. Ele, quando partiu, ela já estava gestante. Mais ou menos isso, tá, gente? Então, ele fica feliz e ele realmente entrega o seu rebanho para os pobres. E dali começa a preparação para a vinda de Maria. Então, desde a gestação, Maria já vinha sendo esperada pelos seus pais, aguardada, e os seus pais sabiam que ela, quando ela tivesse maturidade, ela conceberia o Messias, tão esperado pelo povo judeu, né? Então, a gente sabe disso através de João Nunes, do livro Maria de Nazaré, que é um livro espiritualista, mas belíssimo, e que traz essas informações para nós, né, que nós não temos nos evangelhos.
e também porque não houve interesse em que a história real de Jesus fosse divulgada, por conta das transformações que foram feitas nas religiões, nos concílios, enfim. Não interessa para nós isso agora, isso é uma questão, quando a gente estuda teologia, a gente vê, né? O porquê que foram tirados os evangelhos, tudo, foi por uma causa justa, sim. Não foi somente para conduzir o povo sobre o poder da igreja, não. Foi uma atitude muito bem pensada e profunda, mas deixa isso para lá. Então, Maria, né? Ela esperada, muito esperada por seus pais, que depois tiveram uma outra filha, que também teve o nome de Maria. Também foi chamada de Maria, Miriam. Maria para nós, né? Porque não adianta a gente falar Miriam, nós somos, nem mal falamos a língua portuguesa, eu pelo menos nem falo a língua portuguesa, quanto mais eu vou querer falar, né, a hebraica. Então, nós vamos continuando aqui. Quando havia um rabino, que o nome dele também, olha, gente, eu vou falar o nome desse rabino, mas eu não sei se eu vou falar certo. Vocês me perdoem, porque acabei de falar que eu não falo nem o português, imagina o hebraico, né? Então, o nome desse rabino, aqui pela escrita, é Acedamoá. Então, esse rabino, ele teve um sonho que na região de Nazaré, então ele sonha com toda a região, ele sonha com um lugar, e em sonho foi dito a ele que a mãe do Messias estava nascendo. Então ele sai de lá de Jerusalém e vai em busca, né? Segundo a descrição viva do seu sonho, porque foi um sonho que ficou gravado de uma forma viva. Os lugares, os caminhos, as passagens, ficou muito claro nos sonhos, no sonho que ele teve, muito nítido. Então ele vai em busca desse lugar, ele vai ver onde era esse lugar, para que ele realmente possa confirmar se aquele sonho, entre aspas, né, que a gente sabe que foi uma emancipação da alma, para que ele pudesse, de alguma forma, auxiliar a mãe do Messias, e ele tivesse a certeza disso. Então, vejam só, ele consegue chegar até onde estava Joaquim e Ana, para dizer que havia tido esse sonho, que a mãe do Messias estava para vir. E quando ele chega na casa de Joaquim e de Ana, ele repara que era uma casa muito simples. Era uma casa de pessoas humildes, porém muito arrumada, muito limpa, enfim. Mas era uma casa de pessoas humildes. Então, vejam só, os judeus, eles esperavam um Messias que viesse num trono de ouro, que fosse dominar o mundo. Por serem um povo guerreiro, eles imaginavam que Jesus ia dizimar toda a população do globo e que somente os judeus iriam reinar. Que ele seria um rei absoluto. E realmente Jesus é. Só que não o rei material que os judeus esperavam, né? Então, esse rabino que vai até Joaquim e Ana, ele se espanta com a humildade do local, as paragens de Nazaré, como eram, né, nessa época. Aliás, Lucas faz uma narrativa belíssima de como era Nazaré, enquanto Maria estava ali naquelas paragens, ali perto, onde foram os locais aonde o Jesus esteve, né? E ali onde Maria, que estava em Éfeso, ali na época em que Lucas a procura. Então, vamos voltar para o rabino, né? E esse rabino, ele chega justamente nos dias em que Ana estava para dar à luz a Maria.
Então, assim que ele entra na casa, que ele vê a casa humilde, ele repara três espíritos tão luminosos como se fossem três sóis que ali estivessem. E Maria teve o auxílio de uma parteira ali da região, ali onde as mulheres faziam uso para trazer as suas crianças ao mundo, e ela também via esses anjos ali aguardando, né, a vinda de Maria, aguardando que Maria chegasse ao mundo. Então, Maria chega, a descrição nesse livro é que era um bebê belíssimo, uma criança belíssima. Então, por que que eu estou falando tanto isso de beleza? De beleza exterior, né? De beleza física. Porque, vejam só, os espíritos, quando eles vão encarnar ou reencarnar em algum plano, em algum orbe, em algum planeta, eu não gosto de falar planeta porque as pessoas ficam pensando em ET, e não é isso, tá? Não tem nada de ET, é espírito encarnando em planetas, em esferas. Então, nós sabemos que esses espíritos, através do perispírito, porque é o perispírito que vai formar, ajudar a formar a matéria, a dar as características para a matéria, se é um espírito puro, mesmo que esse espírito não queira, a condição do perispírito vai moldar uma condição física de aparência. Então, a aparência desse espírito, ela é bela, porque é um espírito de outros orbes. Da mesma forma que Jesus, ele é descrito, a beleza de Jesus, que Públio Lentulus descreve Jesus no livro Há 2000 anos, né? Ele descreve a figura de Jesus, que é parecida com a figura de Maria. E nessa região de Nazaré, realmente as pessoas tinham olhos claros, cabelos claros, e os nazarenos usavam os cabelos longos, os homens. As mulheres sempre usaram cabelos longos e cobertas com o véu, né? E o véu é para a simbologia do véu é para o orgulho do varão. A cabeça do homem é para o orgulho do Senhor. E a cabeça da mulher para o orgulho do varão, do esposo, do pai. Que as mulheres eram submissas, como eu falei na outra parte. Enfim, Maria nasce, linda, aquele bebê lindo, para que os pais, né, fiquem felizes com tão esperada criança. E ela cresce, se desenvolve, sempre com os olhos dos sacerdotes, lá de Jerusalém, com os rabinos. Esse rabino é de nome difícil, eu falei o nome dele, deixa eu ver de novo o nome dele, que é um nome difícil, tá? Azedan Moá, esse rabino, muito de olho em Maria, e ele recomenda aos pais que, quando ela estivesse em idade, entregasse Maria para as virgens do templo. E foi para que ela estudasse. A gente sabe que nessa época só estudava em templos, em mosteiros, não haviam escolas ou quem pudesse pagar os professores, certo? Então, Maria entregue ao templo, ainda bem menininha, e já desde a sua chegada, ela era uma criança diferente. Ela era uma menina diferente, muito bonita. E as outras meninas estavam sempre em seu redor, ouvindo aquilo que ela falava, porque ela já falava do reino dos céus. Ela não falava que ela era a futura mãe do Messias, mas Maria, ela dizia palavras belíssimas, instruções belíssimas, e os rabinos se admiravam da inteligência e das habilidades dessa menina. As meninas, elas teciam, aprenderam a tecer muitas vezes já com a família desde pequenininha.
E as meninas teciam as roupas usadas no templo e também nos altares. E diz que Maria, o trabalho que Maria fazia no tear, era um trabalho perfeito. Nenhuma outra virgem do templo tinha um trabalho tão perfeito quanto o trabalho de Maria. Aliás, tem uma lenda, né, que diz que Maria teceu uma túnica para Jesus quando ele era menino, e que essa túnica acompanhava o crescimento de Jesus, né? E ela nunca se sujava. Então, vejam só, se a gente sabe que cientificamente isso não é possível, porque é matéria inorgânica, matéria que não tem vida, ela não vai crescer, a túnica não vai crescer. Mas a gente imagina, né, que essa túnica, que é dita nessa lenda, seria a parte espiritual de Jesus, que crescia resplandecente, quanto mais ele se desenvolvia, né? Imagino eu, gente, isso é coisa da minha cabeça, tá? Isso não está em lugar nenhum. Essa lenda, sim, né? Se não me engano, uma das passagens de Chico ele conta isso, né? Que Maria teceu essa túnica e que o menino, ele, conforme crescia essa túnica, ela crescia junto com ele, né? Então, as habilidades de Maria, elas eram notadas pelos sacerdotes, pelos rabinos, que não tiravam os olhos dela um minuto sequer, porque eles esperavam uma coisa completamente diferente do que foi a vinda de Jesus, né? Então, ela foi crescendo dentro do templo e sempre com aquele amor imenso por todos, aquela compreensão para com todos, aquele amor que fazia com que as outras pessoas chegassem às lágrimas quando ela começava a falar. Então, todo esse amor que ela tinha dentro de si, né? A gente sabe que nós só falamos, só fala da boca o que está cheio o coração. E o coração de Maria é um coração puro, puríssimo. Olha, hoje eu vou contar a historinha para vocês, tá? Para a gente finalizar, que eu nem sei quanto tempo a gente está aqui, mas também não importa. O tempo não importa. Fala de Maria, gente, é uma coisa tão maravilhosa, fala de Jesus, né? Leva a gente a pesquisar, a trazer fatos diferentes, fatos históricos diferentes daquilo que a gente tem dentro das religiões, né? Mas, enfim, é uma pessoa que contou para mim o seguinte: ela é de uma outra denominação religiosa, e nós falávamos de Maria, não me lembro por quê também, não lembro. Então, nós estávamos conversando a respeito de Maria Santíssima. Para ela, Nossa Senhora, por conta da denominação religiosa, ela chama Nossa Senhora. Nós chamamos de Maria, Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, Maria, enfim. Nós somos íntimos. Nós somos íntimos de Maria, né? Ai, Maria, né? Nós somos íntimos de Maria. E em outras denominações religiosas existe toda uma formalidade para se usar o nome da Mãe Santíssima, né? Nossa Senhora, Mãe Santíssima. E nós já somos mais íntimos, mais atrevidos, digo eu, mas enfim, Maria entende o nosso coração. Que o respeito, o amor está dentro de nós. Então vamos à história. Então, essa pessoa me contou que o filhinho dela, de 6 meses, ele estava muito doentinho, com uma doença respiratória. E ele estava 2 dias sem conseguir se alimentar, ele só mamava. Não queria alimento nenhum, porque essa época já dava alimento, sopinha, fruta, essas coisas para as crianças com 6 meses. História antiga, viu, gente? Como eu. Então, aí ela contando que o bebê não queria comer, ele só chorava, não dormia, não conseguia respirar direito, mesmo fazendo inalação, tomando antibiótico, e ela se viu desesperada, sem saber o que fazer para auxiliar aquele filhinho. As mães sabem como é esse sentimento, né? Quando o nosso bebê está doente, ainda mais um bebezinho tão pequeno, e ela estava assim desesperada. E ela pega o bebê,
mais uma vez para tentar dar mamadeira para ele, para que pelo menos o leitinho ele tomasse, e ele começa a chorar, não quer, e ela acaba ficando com ele no colo, ele adormece, ela coloca ele no bercinho. E esse bercinho estava no quarto dela. E essa pessoa, ela tinha, em cima da cama, ela tinha uma imagem de Jesus e tinha um terço. E ela diz que se colocou de joelhos ali diante daquela imagem, olhando firme para aquela imagem, que as lágrimas caíam. E ela pede à Mãe Santíssima, pede, roga à Mãe Santíssima para que o filhinho dela melhorasse, para que ele se alimentasse. Ela não queria levar ele para um hospital, porque já tinha recomendação de internação, e ela não queria levar, ela queria tratar dele. E ela disse: Mãe Santíssima, entrego a ti o meu filho, ajuda-me a cuidar dele, para que ele seja um homem de bem, um homem honrado. Ajuda-me, Mãe Santíssima, a cuidar, Nossa Senhora, Mãe dos desesperados, enfim, toda aquela rogativa. E ela diz que começa as orações que ela fazia em louvor a Maria, e ela percebe na cabeça dela o que a gente chama de inspiração, de intuição, né? E ela percebe na cabeça dela alguém que diz assim: olha, coloca a mão abaixo do travesseirinho, ergue a cabecinha dele, coloca ele de lado bem suave para ele não acordar e tenta dar a mamadeira. E ela assim: faço, não faço, faço, não faço. E por via das dúvidas, ela foi delicadamente, levantou o bebezinho dela, deu o leitinho como havia, né, vindo na cabeça dela, e o bebezinho mamou todinha a mamadeira, e ela ficou ali do lado, chorando e agradecendo. E a partir daí, o bebê melhorou. A partir daí, ele voltou a comer normalmente, e em 2 dias era o mesmo bebê. A gente sabe que os bebês se recuperam rápidos, né? Mas essa história ficou comigo muito tempo, porque eu sempre pedi à Mãe Santíssima também e a Jesus pelos meus filhos quando eram bebês, né? E quando um bebezinho nosso está doente, mãe faz qualquer coisa para que o bebezinho melhore, né? As coisas mais inusitadas. Então, isso ficou muito gravado. E lembrando o Chico, o que Chico fala para nós? Que a oração de mãe arromba as portas do céu. E é isso mesmo, né? Então, Maria cresce dentro do templo com aquele discernimento, com aquele amor, e chamava muita atenção dos sacerdotes e dos grandes de dentro do templo, dos rabinos. Como ela já estava em idade de casamento e os seus pais já haviam falecido, ela estava sob tutela do templo. Aí havia um varão que havia ficado viúvo, e por ele ter uma linhagem, né? Uma linhagem, a gente sabe que dentro dessas religiões é preciso ter linhagem, é preciso ser de descendência, enfim. Esse varão tinha descendência de Davi. Era um homem que havia ficado viúvo com 5 filhinhos, se não me engano. E Miramesa e João Nunes fala até o nome das crianças e as idades. Posso até trazer para vocês no próximo vídeo, né? E esse varão, ele se casa. Maria é dada em casamento a esse varão chamado José. E uma das providências, né, do templo foi exatamente casar com Maria para tirá-la dali de dentro do templo, porque eles achavam que a influência dela era perniciosa com as outras virgens. Porque ela já pregava o amor ao próximo, porque ela já fazia para o outro aquilo que ela gostaria que fosse feito para ela,
porque era um espírito puro, um espírito evoluído. Então, não aceitava as coisas injustas que ela via ali dentro. Então, eles quiseram se livrar de Maria, né? Casando com José, um descendente de Davi. Então, daí a linhagem de Jesus, vindo diretamente da casa de Davi. Então, a gente sabe que José é o pai biológico de Jesus. Aliás, essa linhagem da casa de Davi, ela é trazida por Isaías. Então, a gente sabe que José foi injustamente tirado da vida de Jesus por conta de se ter um filho do Espírito Santo e de se ter uma pureza material, quanto a pureza de Maria é diferente, a pureza de espírito. Então, a gente sabe que José foi tirado. Mas a importância que José teve na vida de Maria e na vida de Jesus, porque foi José quem amparou Maria, menina moça, quem acolheu, e também quem serviu de pai verdadeiro, ensinando as tradições, foi José. José foi o amparo de Maria e de Jesus. Mas ele foi retirado da história, da mesma forma que João Batista fica um pouco esquecido a importância que teve João Batista como precursor de Jesus. E José como amparo e esteio, né? Amparo de Maria, amparo de José, também ficou esquecido por conta das religiões terem modificado os evangelhos. Mas isso não tem importância, porque a evolução de José é tal, ele não é um espírito orgulhoso, vaidoso, ele aceitou, né? Ser relegado ao esquecimento. Nós, se alguém não nos cumprimenta na rua, a gente já briga, já acha ruim, já vira o rosto de lado, é? Mas José, espírito altamente evoluído, também ele não se importa em ficar, né, relegado para esquecimento, porque ele sabe que a importância dele é perante Deus, que a missão dele aqui na terra foi cumprida, sendo o esteio de Maria e de Jesus. Então, nós vamos parar aqui no casamento de Maria, tá? Porque nós temos muitas coisas para falar ainda a respeito de Maria, dessa sua trajetória, principalmente as partes que estão no livro Maria de Nazaré e no Boa Nova. A gente ainda tem muita coisa para falar, né? Dessa passagem de Maria. Eu só queria ler para vocês, aqui só para a gente encerrar, tá, gente? Só para a gente encerrar, esse rabino, quando ele chega lá naquela região onde Maria ia nascer, onde ainda Ana e Joaquim estavam aguardando a vinda de Maria, quando ele chega e que ele se percebe, que ele olha para aquela criança, que ele olha para Maria, então ele dá graças da seguinte forma: graças a Deus, a Palestina recebe hoje como filha um anjo de Deus. E nesse momento em que o Senhor está presente, eu reúno todas as minhas forças para defender e ajudar essa que acaba de aparecer entre nós, no sentido de que ela possa cumprir o dever que assumiu ante a consciência divina e a sua própria natureza. Que Deus a abençoe hoje e na eternidade infinita. Amém. Então, esse rabino, ele foi em busca da mãe do Messias. E quando ele vê Maria, ele tem a certeza de que ela é a mãe do Messias. Só para a gente finalizar, tá? E vamos falar mais, que nós ainda temos
Mais dois, tá bom? Eu gostaria que vocês compartilhassem o canal Servir e Amar, divulgassem nosso canal, colocassem lá o sininho para a gente avisar das coisas novas que estão sendo postadas no canal. Então, divulgue, pessoal, o nosso canal Servir e Amar. Coloque lá nos comentários o que é que vocês estão achando, como é que vocês estão vendo essas nossas postagens. É muito importante para nós, tá bom? E eu quero agradecer a todos vocês por sempre estarem conosco, né? Compartilhando aí, curtindo, enfim, interagindo conosco. Então, caríssimos, vamos mais uma vez agradecermos a Deus Pai, agradecermos a Jesus, nosso Divino Mestre, pelas oportunidades que temos, agradecermos a Maria, Mãe de Jesus, e nossa Mãe espiritual, por todo o amparo, por todo o exemplo que nos dá, que possamos compreender, que possamos seguir os passos desses espíritos de luz, desses espíritos puros, que vieram ter conosco trazendo o seu exemplo e mostrando que nós também podemos atingir a perfeição relativa. Gratidão, Senhor da vida, gratidão. Obrigada, caríssimos. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus.